Sábado, não é isso? Saudações a todos. A ladainha, não tenho vinheta, eu não gosto de vinheta não, mas eu gosto de fazer a ladainha que não sou especialista em Tenerê. Eu sou um curioso que por dificuldades de encontrar um mecânico que quisesse mexer na minha moto, por dificuldades financeiras, eu tive que aprender a mexer na minha moto. Começar a mexer e fui aprendendo. Então hoje eu tento compartilhar algumas informações que eu creio que sejam úteis. Algumas das informações que eu não achei na internet. Outras informações seriam experiências de tenereiros que passaram por algumas situações e hoje conseguem relatar, certo? Então não sou especialista, eu sou um curioso dono de tenerê que tento compartilhar essas informações, tá bom? Informações essas que não são o que eu quero, o que eu penso, o que eu acho, e sim o que já foi testado e deu certo, pelo menos em uma moto. Mas é sábado, vamos falar sobre algumas perguntas aqui, né? Eu fiz um vídeo e recebi essa mensagem, né? Um comentário. Legal, Guga, gostei do vídeo. Só uma dúvida, será que não corre o risco de diminuir a pressão dos jatos de óleo que são direcionados ao virabrequim pelos furos do eixo do balanceiro? Bem, isso aqui tá falando, eu fiz um vídeo falando sobre o retentor do balanceiro, né? E falei que alguns tenereiros, aqueles dois furos que tem no retentor, que tem no balanceiro, certo? São 3,5 e o pessoal fura para 4,5 mm ou para 5 mm, certo? E o irmão aqui perguntou se ao aumentar esses dois furos, se não vai gerar falta de lubrificação no virabrequim, né? Aumentando esse furo. Vamos entender que o óleo ele entra no balanceiro através de um furo que tem na tampa da embreagem. Tem um furo na tampa da embreagem que vai jogar óleo dentro do balanceiro. Esse óleo estando lá dentro do balanceiro, na medida que ele for com uma certa pressão, né, que esse óleo é jogado pela bomba. Quando ele for com uma certa pressão lá para dentro, o balanceiro está girando. Então o óleo vai entrando no balanceiro e na medida que o balanceiro gira, ele centrifuga esse óleo que está lá dentro. Então esse óleo que está lá dentro do balanceiro, ele trabalha tanto por pressão como por centrifugação. Então mesmo que aumente os furos do balanceiro, esses dois furos que são direcionados a lubrificar o virabrequim, mesmo que aumente o furo, não vai faltar óleo, pelo fato de quando o óleo entrar lá dentro, automaticamente ele vai ser centrifugado para o balanceiro, né? Ele vai entrar por pressão dentro do balanceiro e por centrifugação ele vai fazer a lubrificação do virabrequim. Então assim, mesmo aumentando os furos, não vai faltar lubrificação no virabrequim, né? Na verdade vai diminuir a pressão que tem dentro do balanceiro, evitando que esse óleo saia pelo suspiro do retentor do balanceiro e vá lá para dentro da caixa do filtro de ar. Ok? Vamos para outra aqui. Amigo, tem uma Tenerê 600 ano 1990, desde 0 km. Gosto de seus vídeos. E, por favor, vamos falar certinho o nome da nossa moto. Fala-se Tenerê. Agradeço a atenção. Eu gosto demais desse tipo de comentário aqui. Eu gosto demais dos comentários que elogiam, que fazem elogio. Quem é que não gosta de ganhar elogio, né? Então eu acho bom. Isso mostra, esses elogios mostra que está sendo aceito os vídeos, os comentários, né, as informações, está sendo aceito. Então quando alguém comenta elogiando é bom. Quando alguém comenta tentando sugerir, tentando contribuir com alguma coisa, igual esse comentário aqui, eu amo esses comentários. E até aqueles comentários, como eu já falei outra vez, que os caras falam esculhambando, também gosto, não acho ruim não. Só não acho bom porque os caras usam umas palavras feias, né? O pessoal, sei lá, tenta menosprezar, isso aí eu não gosto não. Mas tem uma que eu ainda deixo responder educadamente, tem uns que um ou outro, dois, creio, eu bloqueei. De resto não, fica aí, mas eu respondo educado. Mas esse tipo de comentário eu gosto muito. Mas vamos lá, para a pergunta, né? Para o questionamento aqui. Não é nenhuma pergunta, eu sei que eu botei aqui porque eu achei interessante.
Tem um vídeo no YouTube bem bacana de um cara ele explicando o nome, o nome em Tenerê, explicando o nome Tenerê, a origem, como se escreve, como se pronuncia, a origem que é o nome Teneré, sabe? É bem interessante. Então, pela lógica, pelo nosso lá agora em francês, né? O nome francês, então se escreve Teneré com acentos em sol, né? Um risquinho. Acho que é agudo o acento. Eu não sou bom de português não, sou horrível. Então lá se escreve Teneré, mas se lê Tenerê. Aqui no Brasil, devido ao nosso português, né, nós lemos Tenerê, certo? Só que é uma palavra francesa, então deve-se ler a palavra conforme a sua escrita, né, a sua origem. Então, na verdade, nós brasileiros, devido ao nosso português, lemos Teneré, mas o nome, a pronúncia é Tenerê. Isso aqui até eu já tinha visto tempos atrás, quando eu fui pesquisar, quando eu comprei meu Tenerê, fui pesquisar sobre. Então, aí quando foi agora, o irmão colocou esse questionamento e eu agradeci a ele, porque através do comentário dele, me tira esse peso de sempre falar Teneré, pelo nosso português, e começar a falar Tenerê, que é o nome, a origem do nome, como se pronuncia o nome, certo? Então, a lógica do nome brasileiro é Teneré devido aos assuntos, mas a origem do nome, a pronúncia do nome verdadeira é Tenerê. Agradeço demais o irmão por esse comentário, sabe? E quem queira sugerir, eu vou fazer um vídeo a semana falando sobre muitas das sugestões que os tenereiros contribuem aqui no canal. E eu quero botar algumas em prática já. Acho que chegou a hora. Então, acho que terça-feira eu já faço um vídeo sobre isso. Vamos lá. Guga, esse bico para engraxar só tem na balança da Teneré? Na XT não tem? Eu fiz um vídeo falando sobre, 2 vídeos falando sobre a balança da Teneré, né? Os rolamentos, o eixo, e falei sobre 2 bicos de engraxar que tem na balança da Teneré. O que é que acontece? Das Teneré 600. Na XT 600 não tem esses bicos em engraxador, né? Engraxadeira, que é tanto nome que tem. Nas Teneré tem. Na XT não vieram, apesar de ter no manual da XT, pelo menos as que vieram para o Brasil, não tem esse bico para engraxar. O eixo os rolamentos do eixo que fica na balança, certo? Tem um manual que tem esses bicos, mas na prática mesmo não tem esses bicos. E na Teneré ela tem tanto ali onde vai o eixo da balança que segura no chassi e no motor, né, que prende tudo junto. Tanto vai ali, como também vai em alguns parafusos, certo? Na XT, pelo que eu vi, tem também em alguns parafusos, para você engraxar, conecta o engraxador, essa graxa ela vai por dentro do parafuso e lubrifica as buchas, certo? Eu nunca tive contato com a balança da XT, mas já olhei no manual, já vi fotos, já vi sobre mecânica de XT, e ele não tem. Então, respondendo a pergunta de Clóvis, até onde eu saiba tem só nas balanças das Teneré. Da XT eu não posso afirmar, mas pelo que eu já vi não tem. Hoje eu estou com coisa demais para fazer, eu estou até desmotivado, viu? Muita coisa, muita correria, aí o cara tem que parar para gravar o vídeo porque tem um compromisso, mas a correria o cara fica doidinho. Fala amigo, não sei se em algum vídeo você falou sobre o consumo da sua Teneré. Seria interessante também, quando puder, mostrar em detalhes a regulagem que você faz no carburador. Forte abraço. Eu posso até mostrar isso, as regulagens que eu já fiz no carburador das minhas Teneré. Sempre funcionaram bem. Essa minha Teneré ela tem um consumo médio de 19 km por litro, ela já chegou a fazer 21 e ela já chegou a fazer 15, porque depende do terreno, né? Depende, se você anda, quando eu venho de João Pessoa para cá, ela tem um consumo bom, ela faz em média de 22 km, porque eu pego muito plano, eu pego muito vento a favor, certo? Então assim, o consumo dela é muito bom, são regiões que dá para você andar bem. Quando eu vou para Natal, o consumo já fica em média de 19 km, porque eu tenho muita elevação, né? Subida, descida, eu tenho muito vento contra,
Então, quando eu venho, eu tenho muito vento a favor, mas eu tenho muita elevação também. Quando eu venho de João Pessoa, quando eu vou para João Pessoa, esse consumo vai para 19 também, porque eu pego muito vento contra, que queira ou não queira, a resistência do vento segura mais a moto. Basta você pegar uma bicicleta e pedalar a favor do vento e contra o vento, você vê que tem a diferença absurda. Então, igualmente a moto, a resistência é pouca, mas existe a resistência. Eu já peguei, indo para João Pessoa, eu já peguei vento lateral, que a moto andava meio que de banda assim, devido ao vento tão forte. Isso influencia, e vindo esse vento contribuía para que a moto ela rodasse mais suave. Então assim, o consumo da minha média é sempre a média 19. Eu já peguei regiões de terreno que eu fui andar que fez 15, porque tinha muita porteira. Então enquanto eu parava a moto, abria a porteira, passava a moto, fechava a porteira, ela estava consumindo combustível. Não é isso? Então em poucas quilometragens que eu fiz a conta, ela fez para 15, mas porque o tempo todo a moto ligada sem rodar, ela parada quando eu abria a porteira, e a velocidade também baixa, freava, acelerava, então o consumo cai muito, né? Então o consumo da minha moto hoje em média é 19. Para mim fazer hoje um ajuste do meu carburador, eu posso até mostrar o ajuste que eu fiz no carburador, quando eu for mexer nesse carburador, que eu não sei nem quando é que eu vou mexer nele, já que ele trabalha bem redondinho. Então, para me mostrar a regulagem pode servir. Eu posso mostrar, amigo Clóvis já sugeriu para mim desmontar todo um carburador e montar mostrando como é as partes. Eu vou fazer isso sim. Então, para mim hoje mostrar a regulagem do meu carburador talvez ajude alguém, mas não sirva como referência, mas não sirva para ajuste de outra moto, porque cada moto vai ter sua regulagem. De fábrica ela tem um padrão. Atualmente a moto tem algumas variáveis que impedem que a regulagem de um sirva para outro. Tem amigos teneireiros aí que eles trabalham com carburador, eles fazem regulagem para carburador, certo? Só que tem gente que não sabe mexer com carburador, então leva para eles soltam parafusos que estão lá presos, né? Eles consertam algumas roscas, eles trocam algumas peças. Eles fazem uma regulagem padrão, só que quando chega em casa, o cara tem que regular o carburador conforme a moto. Então às vezes há quem diga, não, cara, mandei para ele, o carburador ficou uma porcaria, porque o carburador ficou bom, mas o ajuste que não foi acertado. Então tem que fazer o ajuste conforme a moto. Isso aí já foi comentado por vários teneireiros, tá bom? Então assim, eu posso até fazer um vídeo mostrando os ajustes, mas não vai servir. E o consumo da minha moto, desde quando eu comprei minha primeira Teneré, em 2021 até hoje, sempre o consumo foi esse, a média. Tanto da 2VG, quando eu estava rodando nela, como dessa daqui. Sempre o consumo foi esse. 19 km por litro, a média, né? Deixa eu ver aqui. Fala, amigo. Não sei se algum vídeo você falou sobre o consumo da sua Teneré. Opa, pronto, é isso aqui. Ela funciona bem com a bobina da CG, partida a frio. Normalmente, vamos entender a seguinte questão. Se for aqui no Nordeste, a gente tem, essa época está muito frio, tá horrível. Aqui na minha cidade onde eu moro, é a 670 metros ao nível do mar. É uma serra que essa época faz muito frio, faz 15 graus, mas a sensação térmica é bem mais baixa. Para o sul é pior ainda, né? Então aqui onde eu moro, em média faz 15 graus com a sensação térmica aí de 10, ok? Já que venta bastante. Então, ligar a moto nessa época do ano, provavelmente ela pode dar um pouco mais de trabalho, porque o próprio combustível está frio, a própria moto está fria. Quando são lá para novembro, dezembro, janeiro, que aqui é muito quente, consequentemente o próprio combustível vai estar um pouco quente, não é isso? Para a moto pegar vai ser mais fácil, porque enquanto mais quente o combustível ou a temperatura ambiente, melhor a moto funciona, melhor a gasolina vai ter uma temperatura para entrar em combustão. Quanto mais frio, mais a gasolina vai estar fria, não é isso? A moto vai estar fria, então vai ter mais dificuldade para a gasolina entrar em combustão. Eu já falei semana passada a respeito da pergunta do reservatório da Teneré, da XT, que é aqui, né? Que eu acho até que é uma vantagem. Por ela aquecer o combustível, aquecer o tanque. Então, se a moto vai pegar bem com a bobina da CG ou não, com certeza a bobina da CG é uma peça melhorada comparada à que tinha antigamente, né? São peças aí pelo menos com 20 anos de diferença de uma para outra. Então,
ela vai funcionar melhor, a tecnologia dela, a engenharia dela é melhor. Apesar do princípio ser o mesmo, o material ser quase o mesmo. Então assim, independente da bobina da CG, independente da bobina original, independente da bobina do Gol, do Fusca, dependendo da temperatura, do ambiente, do combustível, de onde esteja, a moto vai ter dificuldade para funcionar. Esse é meu tio que vende água na rua. Água para consumo humano, certo? Então vamos ver o seguinte: se está quente, a moto vai pegar com mais facilidade. Se está frio, a moto vai pegar com um pouco mais de dificuldade, certo? Se a bobina da CG vai ter uma faísca melhor do que a original da Teneré, que é uma faísca bem fuleira. O cara pensa que está até com problema, que é uma faíscazinha bem simples. Já a da CG ela já gera uma faísca melhor. Isso a vela vai influenciar também, né? Então eu creio que eu já falei o que eu ia falar, certo? A bobina da CG vai ser melhor dependendo do clima. Ela pode influenciar sim, mas ela é melhor do que a original da Teneré. Tá certo? Deixa eu ver que tem da Teneré. Deixa eu ver aqui. Rapaz, o trabalho que eu passei com a elétrica da minha moto tá para virar um livro de piada. KKKKK. Fora que quase fiz churrasco dela usando fio 2,5 milímetros no negativo da bateria. Depois de ter pego fogo no fio, troquei por um de 16 milímetros com conector barramento para subestação elétrica. Eu sou eletricista residencial predial, eu sei que ele está dizendo aqui, é uma baita do conector. E fiz um furo roscado do lado da caixa da bateria para conectar o terminal. Agora nem esquenta mais. Assistindo essa aula, vejo que eu não quis ler essa parte não, sabe? Assistindo essa aula agora vejo o quão diferentes são a elétrica da XT e da Teneré. O fio que vai, eu já comentei sobre isso, o fio que vai do conector negativo da bateria para o aterramento do motor de partida, certo? O recomendado é 10 milímetros, 16 ele vai estar sobrando, menos do que 10 ele vai aquecer muito. Então 10 milímetros já é o suficiente para fazer o terra do borne da bateria para o neutro do motor de partida, e também é o suficiente 10 milímetros para ir do borne positivo da bateria para o relé auxiliar de partida e do relé de partida para o corpo do motor de partida. 10 milímetros já é o suficiente. Eu utilizo preto para o negativo e vermelho para o positivo, certo? 10 já é o suficiente. Agora menos do que isso ele vai esquentar e vai pegar fogo. E tem sim a diferença da Teneré, né, que eu já falei sobre. A Teneré tem CDI, que faz com que ela pegue sem bateria e num pedal de partida. Já a XT ela tem TCI, que a moto só liga se a bateria tiver carga suficiente, né, para acionar o CDI. Pronto, eu paro por aqui, já falei um monte, eu espero que hoje eu tenha sido claro. Hoje eu estou com tanta preocupação que os vídeos talvez tenham saído bons, os comentários tenham saído bom, certo? Mas eu estou fazendo por onde melhorar essa enrolagem, estou fazendo por onde melhorar os vídeos. Muito obrigado pela atenção de todos e todas, e até sábado com mais questionamento e pergunta.